Chegamos mais uma vez no melhor lugar para uma boa conversa, que é a nossa calçada virtual. Penso que é o lugar ideal para a gente encontrar pessoas especiais e ao mesmo tempo tratarmos de assuntos mais que especiais. E hoje não vai ser diferente. As presenças que aqui temos, elas na verdade nos inspiram, nos encantam, não só pelo conhecimento que trazem, mas sobretudo pela experiência, pela maneira como conduzem suas vidas. Nos encantam e vocês irão perceber isso. Por isso eu peço que fiquem conosco em nosso podcast Calçada Virtual e ainda se inscreva em nosso canal, caso não esteja inscrito ainda, e nos siga nas demais redes sociais, Instagram, Facebook, curta esse episódio e compartilhe com quem você ama, porque o que é bom deve ser compartilhado, tá bom? Hoje, gente, nós estamos aqui com uma presença magnífica, ilustre, digna, honrosa da nossa querida Márcia Clébia Araújo Damasceno. Clébia, se chamar só assim tá bom, não tá? Ótimo. Que bom. E você, Lírida, que já é de casa, você sabe disso que aqui é seu canto. Mais uma vez, né? A gente fica muito honrado com o convite. E eu fico muito feliz com a sua presença aqui. Muito Além de ser uma presença leve, ao mesmo tempo é alguém que agrega muito a cada tema que trazemos. E a tá recíproca é verdadeira. Que bom, que bom. É isso, gente. Vamos conversar com essas mulheres ilustres e que trarão para a gente hoje muita informação e muito conhecimento e principalmente vivências sobre a importância da conscientização, da sensibilização, sobretudo agora nas vésperas da celebração, né, do Dia Internacional da Síndrome de Down, agora dia 21 de março. É esse o nosso assunto. Sim. É assim que nós iremos começar a nossa conversa. Pode ser, Clébia? Certeza que sim. Estou ansiosa por isso. Tá, que bom, que bom. Na última vez que você esteve aqui com a gente, Clébia, nós falamos muito sobre a tua vivência espiritual, o teu processo também de conversão, de evangelização, o que Deus fez na tua vida. E aquilo dali nos encantou de forma assim, encantadora, né? E a gente sabe que essa é uma marca muito forte. Eu queria, como se fosse uma continuidade, eu queria partir desse princípio, né? Da força que Deus tem na tua vida, como que Ele te inspira a você ser o que você é hoje, uma mulher de luta, uma mulher que não se entrega, que se esforça, que batalha, que está no mercado de trabalho, mas está dando de si também em casa, não é? Que é capaz de congregar, que evangeliza, que pastoreia, enfim. E eu fico muito grato por esse teu testemunho. Como é que você se relaciona diretamente com essa graça que Deus deposita na tua vida? Qual a importância dela para a tua vida? Assim, é tanta coisa para falar, né, sobre isso, mas eu resumo numa palavra: gratidão por ter sido, por meus olhos terem sido abertos para o que é espiritual. Eu costumo dizer que a força, ela não vem de mim, de Clébia, para tudo que eu faço. A força vem de Deus, para mim. A direção, né? Porque o relacionamento com Deus me ajuda a vencer os meus desafios, a conseguir ver a luz no fim do túnel, a conseguir observar e dizer: essa é a vereda justa, é por ela que eu vou andar. Então, se não fosse o Senhor na minha vida, certamente eu nem aqui mais estaria. Olha, então por isso a palavra gratidão, né, ela consegue dizer tudo isso que você experimenta nessa relação com Deus, né? Sim. Por causa daquilo que Ele já realizou e continua fazendo na tua vida. Exatamente. Eu acho que a gratidão, ela traz o solo da satisfação no nosso coração, né? E nos faz, com certeza, enxergar ainda o que há de melhor na frente. Quando nós temos um coração grato, a gente entende que tudo que vem, por mais que seja difícil de encarar, desafiador, às vezes a gente acha que não vai suportar. Seria necessário para a nossa evolução. Exato. Sim, exato. Coração grato a Bíblia diz que um coração grato se constitui um bom remédio. Uhum. Né? Então é importante a gente ter um coração grato. Olha, interessante, né, Lírida? Como que ela faz essa síntese entre passado, presente e futuro numa única palavra, né? Sim. Ela diz assim, me permite interpretar a tua fala. Eu olho para o meu passado e vejo aquilo que Deus já fez. Isso. Né? Eu olho para o meu presente e percebo como Ele é atuante, como Ele está presente, como Ele transforma tudo. E eu vejo caminhos abertos. Não é, quando eu olho para o meu futuro. Exato. Por isso sou grato. Sim. Eu acho que a gratidão ela consegue nos colocar nesse estado, né, de plenitude, de leveza,
porque a gente é capaz de reconhecer os passos dados, mas ao mesmo tempo de se projetar. Né? Interessante, Aldis, aqui a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Assim, sem fé. Sim. Mas não existe fé num coração que não é grato. Verdade. Né? Não existe fé. A fé ela não pode habitar num coração ingrato. Porque o coração ingrato não consegue enxergar o que Deus fez, os gigantes que ele matou no passado, Sim. não consegue ver o solo florescendo agora e muito menos consegue enxergar que Deus é aquele que atua além do que o que a gente pode ver. Sim. Né? É verdade. Então, assim, eu acredito que a fé, ela só tem lugar no coração grato. Ela só existe no coração grato. Basta a gente recordar a experiência dos 10 leprosos, né? Sim. Enquanto todos buscaram, os 10 buscavam a cura. No entanto, apenas um voltou para agradecer, com o coração agradecido e por isso recebeu muito mais, que foi a salvação. Exato. Né? Então, somente um coração grato é capaz de enxergar para além daquilo que o corpo não é, conduz. E, consequentemente, por causa disso, terá um coração transformado, terá uma vida transformada. E o apóstolo Paulo já nos instrui, em tudo dai graças. Então, por que a gente só agradece quando a coisa boa chega? A gente só agradece pela bênção. A gente esquece de agradecer pela tribulação, pela adversidade, pela situação difícil. Porque nesse tempo... crescer, né? Exato. Esse é o tempo que a gente consegue ver a cor do nosso coração, que a gente consegue se achegar mais a Deus. Se que a gente melhor. Se conectar melhor. Entender a nossa dificuldade, a nossa debilidade. É na tempestade que a gente enxerga, onde é que a gente percebe onde é que o telhado pinga, né? Onde é que precisa consertar? Verdade. É só na chuva que a gente vê isso, só na tempestade que a gente enxerga isso. A gente não enxerga isso no tempo bom, né? Aparentemente bom. Então, a gente não consegue enxergar isso aí. Então, se a gente não entender que o coração grato, a gratidão, ela existe independentemente, né, da bênção chegar, a gente não consegue viver na força que Deus quer que nós vivamos. Né? E com este coração alegre, que se constitui um bom remédio, obviamente o coração alegre é um coração grato. A Bíblia diz que o coração alegre é um bom remédio, o coração alegre é um coração grato, né? Sim. É verdade. E esse caminho de volta que esse leproso fez para agradecer, ele é muito mais difícil que o caminho da ida, né? Porque na ida você vai, né, satisfeito, né, efusivo por causa do que recebeu, esperançoso, mas no caminho de volta, geralmente você vai encontrar-se com a solidão. E foi o que aquele único leproso experimentou. Ninguém voltou com ele. Então, tenhamos uma convicção de que, se quisermos ser gratos, nós não teremos plateia nos aplaudindo, nós não teremos multidão nos acompanhando, nós teremos, talvez, a solidão como melhor companhia, mas, ao mesmo tempo, nos dando a clareza de não fugir do propósito, de que nós não estamos fugindo do propósito, de que nós estamos voltando para a origem de tudo, né? E a melhor plateia, que é Deus. Sim, claro, Né? Isso aí sim. E é que aí onde vem o verdadeiro reconhecimento, né, a verdade. verdadeira satisfação. Isso é muito bom. A gente está às vésperas de celebrar, agora dia 21, né, essa campanha grandiosa, internacional, né, de conscientização, né, sobre a síndrome de Down. E dentro dessa abordagem, aqui nós já temos na tela, né, no nosso podcast, nos falando sobre a importância da inclusão. A gente, dentro desse tema, tem algo muito maior, que é a inclusão. E algo muito maior, além da inclusão, que é a humanização. Né? Não existe inclusão sem um processo de humanização. Isso que é um envolva tudo conhecimento, isso. né? É verdade. E aqui o colégio, ele tem muito essa preocupação, essa atenção, né, Lirida? Sim. De trabalhar a inclusão como sendo a melhor forma, a forma mais adequada de humanizar, né, através da educação. É porque, assim, Aldísio, a gente parte do pressuposto da equidade. Sim. Porque não há igualdade para necessidades diferenciadas. Sim. Né? Cada criança, típica ou atípica, ela tem uma especificidade diferente. Então, se a gente parte desse pressuposto, a gente entende que a verdadeira inclusão e diversidade só acontece quando a gente olha diferente para cada um, porque somos diferentes. Sim. Né? Somos diferentes. Então, quando a gente trabalha com as crianças, no socioemocional, no dia a dia, na vivência, né? Essas peculiaridades que cada um tem diferente, seja na pele, seja no tamanho, no fio do cabelo, seja numa condição genética, que é no caso que a gente está hoje enfatizando aqui, a criança, ela vai crescer achando que isso é natural porque é natural. E ela não vai se
espantar, nem se Não tem o estranhamento. inquietar com porque o outro é diferente de mim, porque todo mundo é diferente, ponto. Né? E ser diferente é divertido, ser diferente é legal, porque se todos fôssemos iguais, que graça teria? Então, é esse contexto que a gente traz para as nossas crianças com muita leveza, com muita tranquilidade, com muita ludicidade, né? Para que cada um se sinta representado pelas suas características, sejam elas genéticas, sejam elas físicas, enfim, seja de personalidade, para que cada um seja aceito como ele é, né? E então a inclusão parte desse pressuposto, né? Se a gente não consegue trabalhar esse conhecimento, essa equidade desde dos pequenos, lá na frente a gente não vai conseguir, né, Clébia? É verdade. Uma coisa muito interessante assim que eu vejo, né? Só fala um pouquinho mais perto do microfone. Uma coisa muito interessante que eu percebo que a gente precisa enfatizar na inclusão é que cada um de nós, né, dentro das nossas peculiaridades, nós temos aquilo que é forte, que é, como eu posso Suas dizer, habilidades. É o nosso talento, a nossa Sim. habilidade. Então, assim, você olha para os seus filhos que são neurotípicos, né? Você olha para os seus filhos que não têm não são neurodiversos, né? Mas a gente observa que todos eles, né? Eles têm diferenças. Tem os seus dons e têm suas dificuldades. Têm suas dificuldades. Então, a gente precisa entender que toda criança, ela vai ter uma área que se você regar e se você, na realidade, incentivar por ali, por aquele é o caminho de você chegar. Focar na potencialidade. Focar na potencialidade. Porque o que a gente aprendeu tradicionalmente, né? Que tem que observar a debilidade e focar nela. E muitas vezes aquilo que é importante para a criança aprender, que ali era a porta. Era a porta de entrada para todas as outras situações. A gente fecha. Puf, a gente fecha. Não, isso aqui ela já sabe. Pá. E aí vai enfatizando sempre naquela situação. Na dificuldade. Na dificuldade. E talvez numa situação que aquela criança ela não vai alcançar. Sim. Ela não vai pela condição dela, ou genética, ou física, ou né, intelectual, não sei. Mas ela tem outras potencialidades e outros alcances que talvez nem eu nem você tenhamos. E nenhuma outra criança da mesma idade terá. Sim. Né? Sim. E a gente se esquece disso. É a questão do diferente. Né? A ênfase está nisso. E aí vem aquela questão que Clébia fala muito bem, que tem muita propriedade para falar do capacitismo. Sim. Né? Da dificuldade que as pessoas têm em ver a pessoa com uma condição genética diferente e Rotular. penalizar e rotular aquela criança como se ela fosse aquilo dali, incapaz. Incapaz de realizar né? as tarefas. E aí, assim, vem esse estigma, é muito pesado. E quando realiza a tarefa, coloca como se fosse algo extraordinário. algo extraordinário. Olha extraordinário. aí, se fulano conseguiu. Essa é a você base não do vai- capacitismo, né? A base do capacitismo. Exato. Exalta qualquer... tudo que a minha filha faz é superação. Porque ela não seria capaz de fazer. Sim. Então ela faz, então ela está superando. Sim. Então, assim, é você supervalorizar algo que é natural, ela pode fazer. Ela pode fazer isso, né? E ou supervalorizar vai para o outro ou vai para o 80. Ou supervaloriza o que ela faz, que ela tem condição de fazer, não tem necessidade de ser supervalorizada porque fez, né? E, ao mesmo tempo, você olhar para ela e dizer, ela é incapaz de fazer isso aqui. E achar que todo mundo que tem síndrome de Down tem a mesma personalidade, tem os mesmos gostos, tem as mesmas dificuldades, e não tem. E comparar, né? Comparar, exato, né? Até mesmo uma tendência de querer estabelecer categorias ou graus, Exato. né? Sim. Graus, É. categorias que... Né? A gente sabe, olha só, dentro a síndrome Down não é uma doença. Nós sabemos disso, é importante a gente bater nessa tecla, porque outro dia aqui, bem pertinho de nós, outro mês, né? Não foi nem há anos, o Google tirou isso pela militância de pessoas com síndrome de Down, né? De indivíduos com síndrome de Down. Não, síndrome de Down, tinha lá, é uma doença, não é uma doença, é uma condição genética. É uma condição genética que,
por causa dessa condição, algumas crianças com síndrome Down vêm, sim, com doenças. Como no caso da minha filha, que veio... Comorbidades. Com a comorbidade, né? Que ela veio com a síndrome do coração azul, né? Que é, na realidade, a tetralogia de Fallot. Uma cardiopatia grave, congênita, que ela não é tão comum assim na síndrome de Down. As mais comuns na síndrome de Down são CIA, CIV, ou os dois, que a gente chama de DSAV, né? Que é a DSAV total, alguns dizem assim, então a CIA ou CIV, os dois. Mas a minha filha teve uma cardiopatia grave e um pouco mais rara na síndrome, né, dentro da síndrome, e rara no contexto geral, que é a tetralogia de Fallot, que são 4 malformações. Então, na realidade, por causa disso aí, Lissa, é lógico, a gente observa outras circunstâncias que ela acaba adquirindo através dessa situação da cardiopatia. Né? E que, de uma certa forma, pode sim trazer ou não algum tipo de limitação. Mas isso não é rótulo. Nem para ela e nem para nenhuma outra criança que tenha tido a tetralogia de Fallot. Porque o que a gente precisa é estimular, é acreditar e não colocar limites para ela. Eu vou limitar minha filha isso aqui. Não estou dizendo na educação, viu, gente? Quando eu digo não colocar limites no que ela pode fazer. É nesse sentido. De não limitar que ela nunca vai fazer isso. Esses dias, a gente vinha para a escola, estávamos vindo para a escola essa semana passada, e ela disse, eu quero dirigir. Aí eu falei assim, você vai aprender a ler para você tirar a sua carteira. Você vai aprender a ler. Então, eu já dei o estímulo para ela. A leitura é importante. Você quer dirigir? Quero dirigir. Há um pré-requisito para isso. Para tirar a carteira, a gente precisa ler, para aprender. Aí eu fui... Lógico que isso aí tem todo um espaço, mas o que foi que eu fiz? Eu peguei um interesse dela e disse, agora a gente precisa trabalhar na leitura. Então, sempre que a gente for trabalhar nisso, é importante, preciso dizer para quem cuida, para quem media, para quem... Dá esse reforço positivo. Para dar esse reforço positivo. Sim. Lili quer dirigir, então a gente vai. Né? Então, eu nunca vou achar que olhar para ela e dizer, Lissa não pode dirigir, porque ela tem síndrome de Down. É porque o que acontece é muito a subestimação. Isso. Né? Então, há o rótulo. O rótulo é terrível porque ele aprisiona. Escraviza. Né? Escraviza. E esse rótulo, ele vem... Com a questão do impedimento muito forte. Sim. Né? Ela tem isso, então ela só pode fazer isso, ela não pode fazer isso. Mas não existe uma receita, não existe ninguém igual. Dentro da condição genética, né? Dependendo da comorbidade que a criança venha, né? Seja cardiopatia, seja hipotonia, enfim, dependendo das características apresentadas, a criança ela vai se desenvolver de certa forma e com o estímulo, porque a plasticidade neural de uma criança até os 7 anos é incrível. Então, se ela tiver o estímulo necessário, ela tem sim condição de desenvolver. Agora, eu não posso te garantir quais são as áreas que ela vai desenvolver melhor. Porque isso vai depender de vários outros fatores, inclusive do interesse, inclusive dos seus desejos, das suas preferências, né? Que cada um de nós temos. Que isso não vai ser diferente, porque eu tenho uma condição, né, no T21. Sim. Até né? dos caminhos, Lírida, eu penso que até dos próprios caminhos que os terapeutas escolhem para trabalhar. Sim, até sabe? das abordagens. Das abordagens, né? Até das abordagens, porque a minha filha, a psicóloga dela costuma dizer que tudo dela é com um jeitinho. Você consegue o jeitinho para você alcançar o coração de Lissa. O que muita criança tem. Sim. Meu filho também, ele tinha um jeitinho, né? Eu tinha um jeitinho que eu Todos temos. O jeitinho. Então, assim, daí o terapeuta e quem lida, né? Precisa, quem trabalha na questão do estímulo, precisa dessa sensibilidade, de pegar esse jeitinho, de entender qual é o caminho melhor para trabalhar e estimular. Né? Qual o melhor caminho para o estímulo? Que essa criança aceita, porque não é uma receita, como você falou. Não é. Não adianta você fazer um plano terapêutico para todo mundo. Porque esses aqui têm síndrome de Down, então para eles tudo vai ser da mesma jeito. Porque cada um tem uma especificidade diferente. Né? Por isso, assim, que na escola a gente vem evoluindo muito em relação à inclusão.
Quando eu entrei aqui há 18 anos, nós tínhamos poucas crianças, né, na escola, inserida no processo de inclusão, até porque coincidiu de ser na época em que as escolas regulares estava passando pelaquela reformulação, que estava sendo normativo, que todas as crianças deveriam sair das escolas especiais, como Pestalozzi, a PAI, enfim, e que deveriam ser inseridas na escola, no ensino regular, né, com atividades inclusivas. Então, assim, foi um momento difícil para todo mundo, porque todo novo é difícil. Adaptação para todo mundo, principalmente, assim, professor, né, parte de coordenação, tudo isso. E aí, a gente foi buscar, né? Eu entrei logo numa especialização em educação inclusiva para ver o que era que tinha de novo, né? O que é que a gente podia estar fazendo aqui no Colégio Pequeno Príncipe para trabalhar bem com essas crianças. E aí a gente vem perpassando por um caminho de muita evolução, né? Entendendo que é importante trabalhar com os professores nomenclaturas, é importante trabalhar essa questão do capacitismo, para a gente saber conciliar os conflitos entre as crianças de forma geral, né? Respeitando a especificidade de cada um, mas principalmente trabalhar com adaptações curriculares que a escola precisa estar acompanhando nesse momento, né? E aí vieram as formulações dos PEIs, né, onde a gente tem um plano específico individualizado para cada criança, né, na inclusão. Por que esse PEI? Porque não adianta a gente generalizar. Não adianta eu dizer assim, eu vou pegar aqui o que é que eu preciso contemplar dentro da base nacional curricular, o que é que eu preciso contemplar no Infantil 2? Eu preciso contemplar essas habilidades, dentro dos direitos de aprendizagem, dentro dos campos de experiências, mas dentro dessas habilidades, o que é que o meu aluno não está conseguindo? Ou o que é que ele consegue melhor para eu adaptar para ele? Sim. Né? E aí assim surgiu, né, essa iniciativa, e aí a gente, antes de que fossem normatizado, né, antes que fosse normativo, que fosse exigido, de fato, uma lei, né, em relação à aquisição do PEI, a gente já iniciou. Né? Porque a gente viu a importância de formalizar, de colocar aquilo dali para que as famílias, para que os profissionais que atendessem fora tivessem noção do que a escola está fazendo, está trabalhando, está adaptando para aquele aluno especificamente, né? E é muito importante a gente ficar nessa busca, né, de condições diferentes para cada um. O PEI, ele é elaborado logo no início do ano, em conjunto, é professor? O PEI é um processo. Sim. Né? O PEI ele nunca Não está pronto. Não é algo já pronto ali. Ele nunca está pronto, né? E surge agora, Lírida, também a questão do DUA, né? Do Sim. Desenho Universal de Aprendizagem, Sim. que é muito interessante. Por quê? Porque o nome. porque os professores, eles podem trabalhar... Porque DUA é o Desenho Universal de Aprendizagem. Eles podem trabalhar... com ludicidade, com tarefas que possam envolver toda a turma. Não é uma coisa só preparada para a Alissa. Isso é importante, tem que fazer. Mas os professores, eles precisam também começar a entender isso, e os colegas, que aquilo que é preparado para a Alissa pode também ser usado para eles. E pode ser muito interessante para os outros. E é interessante para os outros. E outra, ali não tem... Aí a gente quebra muito essa questão da segregação. Porque a gente tem que ter cuidado que no processo de inclusão, com o afã de que a criança ela seja tudo adaptado para ela, a gente acaba segregando também. É interessante isso demais, né? Porque se você ficar fixado apenas no PEI, você pode ter esse risco, né? Pode ter esse risco. E assim, no PEI, a gente trabalha também atividades universais. Sim. Né? Justamente porque o que é que a gente está observando? Nessa sala, a gente tem... a gente fez essa metodologia, por isso que eu lhe digo que não está pronto. A gente utilizou essa metodologia, né? E aí você percebe que ela não favorece o aprendizado de forma geral.
Então, você muda aquela estratégia. Muda aquela estratégia. Né? Por exemplo, a gente já teve crianças com apraxia de fala, onde utiliza o tablet como a linguagem alternativa. Sim. Né? E em algumas salas não deu certo. Por quê? Porque na hora que a AT estava trabalhando com uma criança a linguagem alternativa, todo mundo queria vir olhar, todo mundo queria estar em cima. Ou você universaliza Ou aquilo você ali pra universaliza, dar certo, até para os outros também perceberem como é a comunicação. E outra, a própria atividade. Sim. Porque ali vai desenvolver, muitas vezes, a habilidade tecnológica de alguém que está ali, não tem apraxia, mas nunca pensou em desenvolver isso aí. E aí, assim, a gente tem que estar bem alinhado à clínica e à família, para que, assim, não sejam instituídos estratégias que segreguem. Né? Que alienem, né? Só fulano pode, por que só ele pode? Exato. Então, aí lá vem uma fala capacitista, né? Porque ele tem problemas, porque ele é especial, porque ele, né, diz mais falas que utilizam. Às vezes porque é privilegiado, porque tem isso. Já nos maiores, mas nos pequenininhos a gente escuta mais essa, não, porque ele é especial. Sim. Né? E quem não é especial? Todos somos. É verdade. Né? Então, assim, vem essa fala já da primeira infância. O que a gente, quanto escola, tem que estar atento e tem que estar dando o exemplo. Não é corrigindo. A gente tem que trabalhar com exemplo, porque o exemplo arrasta. Exato. Né? Para você ter uma ideia, né? Outro dia, uma mãe postando nas redes sociais, uma menininha, ela menor do que a filha que tem síndrome do que a filha mais velha que tem síndrome de Down. Ela teve uma menininha com síndrome de Down, com 1 ano e pouco ela engravidou da outra que não tem, né? E aí a outra chorando, elas já estão grandinhas, em torno de 6 e 7 anos, por aí, né? Quase 8, e a outra 6, ela dizia, eu queria ter síndrome de Down, porque as coisas... Tudo é pra ela. Porque ela pode isso, porque faz isso com ela, porque ela vê isso aqui. Aí a mãe explicando na internet, explicando como era difícil, às vezes, para outra menor entender que aquele comportamento, ela tinha que lanchar naquele jeito, porque ela sai, todo dia ela sai. Ia pra terapia outra. Nossa. Todo dia ela sai. Vai passear. Aí você vai também passear. Aí quando chega lá, por que ela pode entrar na sala pra brincar e eu tenho que ficar aqui esperando? Então, assim, aí você observa que até essas coisas precisam ser equacionadas e tudo. São desafios, né? É verdade. São muitos desafios que nós pais passamos e que muitas vezes a sociedade, ela não tá ela tá muito longe de entender o que é que a gente passa. Quando a gente fala da conscientização, né, no Dia Internacional da Conscientização, a gente fala porque a gente precisa dizer, olha, cuidado com o capacitismo. Essa não é a forma correta de abordar, mas é essa. Não é uma doença, é uma não condição. É uma doença, é uma condição genética. Olha, existem mitos, né? Não existe graus na síndrome de Down. Olha, a deficiência da síndrome de Down, ela é intelectual, mas o intelectualismo, a questão da intelectualidade, a intelectualidade, ela também é estimulada, ela é ativada por diversos fatores. Então, tem pessoas que não têm síndrome de Down e têm também dificuldades e déficits intelectuais graves até, né? E não é por causa de uma condição genética como a trissomia do 21. Mas a gente precisa conscientizar também a sociedade que existe uma vida, né, que está carregada de tantos desafios, e que não é só a vida da criança, mas é a vida do lar, né? Que é carregado de tantos desafios. De tanta luta. De tanta luta, sabe? Agora mesmo a gente avaliando as terapias, o que deu certo, o que não deu. Já se passaram 3 anos em determinado ambiente, a gente já detectou o que deu, o que não deu certo. Está na hora de mudar, está na hora de enfrentar outros desafios em relação a ela. Passou para um segmento diferente na escola. Na escola, exato. Passou para um segmento diferente, que graças a Deus, assim, eu não tinha dúvidas, sabe, que ela ia superar tudo. A dúvida, mas a mãe é porque a mãe... O cordão. É o cordão de ter que, né, cortar o cordão aqui de Lírida, né, principalmente que a gente já tem um relacionamento, né,
além do de colégio, escola, né? é. Além de escola. Então, isso tudo passa, mas Lissa, ela tirou de letra. É, eu ela não tinha dúvidas que É. ela tiraria de E letra. a gente sempre conversava isso, né? Exato. A importância da parceria da escola com a família, né? Rapaz. Que não se limite simplesmente a uma questão institucional, Não. né? Sim. Duas instituições que estão... Não é isso. Mas tem que ter uma relação de muita simbiose, de muita harmonia, né? Para pensarem juntos. Pensarem essa equidade, não como desigualdades, É o lugar que a mas gente como senta, diferenças, que a né? gente Como diferenças. chora, que a gente é acolhido, que a gente também vem escutar. Sim. Né? Então, eu estava sempre dizendo, Lírida, me diga alguma coisa, o que é que precisa. Eu vim aqui para poder explicar Porque a própria escola também né? precisa se adaptar, Sim. precisa Sim. estar num processo também de aprendizagem, Lógico, né? a escola sempre. tem que se adaptar. Justamente, É. justamente, né? Sim. Justamente. E assim, o quão importante é a confiança que se deposita nessa relação, É verdade. né? Porque, falando especificamente de Lissa, Sim. Lissa chegou pra gente no Infantil 2, né? Aprendendo a andar. Aprendendo a andar É. pós uma pandemia. Pós-pandemia. Não, Não, era Na época, ainda né, na pandemia. Ela pegou a parte Semana da pandemia. sim, semana não. É. Semana sim, semana. E quando tinha alguém doente, 15 dias sem aula. Eu me lembro demais. Né? Só. E aí, o pai, com o coração, ele saía daqui, eu dizia, não se preocupe, eu mando já uma foto. Ela tá bem, e Lissa sempre tirou de letra, né, essa parte assim, porque como ela precisou, desde muito cedo, ela foi muito estimulada, então ela é muito adaptada com muitos adultos, diferentes do convívio social. Convívio familiar dela. Então, ela, assim, essa questão de adaptação, ela tirou de letra. Da mesma forma, agora, para o Fundamental 1. Né? Quando o Clébia chegava para mim, eita, próximo ano, eu já estou com o coração apertado, eita. Aí sempre a gente conversava, ela vai tirar de letra. Mas a dificuldade é nossa. Né? Assim como a gente se apega, todos nós da educação infantil se apega aos meninos do Infantil 5, é um parto, o primeiro ano. É incrível como assim, a gente passa aí Você presencia isso porque Maria Flor também já foi nossa, né? Sim. Já foi do 5, a gente já fez esse parto juntos. Já, sim. Né? Independente de ser típico atípico, é um parto pra gente. A gente passa 4 anos convivendo todos os dias com aquelas crianças. E uma coisa que me deixou muito tranquila é porque elas fazem uma transição tão leve e tão interessante que deixa a criança com vontade de ir para o outro lado. Triste, lógico, que existe a ruptura. Mas nessa coisa A expectativa. Isso Ela eu vi em chegava casa todo dia também. em casa e uma coisa que deixou assim, meu coração muito feliz, muito assim, tranquilo, além da conversa que eu tinha com Lírida constantemente, né? E conversando e ali, porque existia esse laço, esse vínculo, né? Que eu acho que era mais meu ainda que de Lissa. Aí ela dizia assim, eu vou passar pra lá, pro lado dos grandes. Mamãe, eu vou pro lado dos grandes. Isso foi Agora esse ano já? foi. Tá sendo esse Nossa. ano. Tá sendo esse ano. Aí ela Que faz assim delícia. com a mãozinha. Agora, a Goga, né? Agora, eu vou pros grandes. Porque Lili é grande. Aí eu disse, tá Esses tudo dias bem. eu encontrei com ela e com o Hélio na portaria. Aí ela me viu, aí disse, me amou. Oh. Aí eu abracei, beijei, aí brinquei com ela. Eu disse, tchau, pode ir, ela agora é minha. Aí ela, tchau, pro pai dela, né? Aí o pai dela, não, você vai lá pra sua sala. Não, vou pro infantil. Né? Mas tem esses trocadilhos, mas assim, ela tá super bem, vejo no pátio, né? Vou nas salas, porque assim, de qualquer forma, a gente faz Quando a toda uma mediadora não vem, adaptação. inspetora é que chama. Aqui, A gente chama inspetora. inspetora, né? Quando a inspetora não vem, por conta de qualquer situação, ela já consegue ficar só com a professora fica só com ela na sala, Sim. já tem. Quer dizer, isso tudo é algo que foi construído, colhido ali, né, Lírida? Com Sim. tantas situações que a gente precisava equacionar, mas que tanto a escola nos trazia paz. Eu sempre tive paz aqui, né? A palavra se resume a isso. Sim. Eu deixo Lissa aqui, eu sinto paz. Que era a única coisa que eu queria. Aham. Eu queria sentir paz. Que é fruto Sabe? da segurança, né? Porque aí Fruto o da desenvolvimento, ele vem. Ele vai vir. É. Eu tenho certeza que vem. Porque Sim. eu confio nos profissionais que estão aqui, confio no nosso investimento E essa nela, principalmente. E essa questão da expectativa também é muito importante, né? Porque a expectativa que se constrói
nem sempre é atendida em todas as situações. Exato. Em todas as situações. Às vezes a gente se surpreende, né, positivamente, mas às vezes também a gente se surpreende negativamente. Assim, né? Porque faz assim, parte, né? é a construção da nossa expectativa. Então, é se despir um pouco dessa expectativa, né, e curtir a fase. Curtir cada avanço, né? E cada fracasso também. Porque aquele fracasso, como você bem disse no início, ele vai nos permitir, né, se ressignificar, né, buscar uma maior identidade com Deus, né, para que a gente possa ser intuído, de repente, a mudanças de paradigmas ou mudanças de atitudes que vai nos levar, né, a outras vitórias. Olha, eu queria só dar um breve testemunho em relação ao grupo de mães, ao nosso grupo de mães que vem, porque a gente tem a mesma turminha, né, Lírida? E o ano passado eu achei tão interessante, porque se fosse eu do lado de cá, aquela história ia me impactar. Então eu falei assim, eu não posso deixar de fazer isso aqui. Eu sou muito ruim de grupo, muito, tem 490 grupos lá no meu. Eu preciso selecionar 3 ou 4 do meu trabalho ali da igreja para focar. Então, mais um belo dia eu abri o grupo de mães. Não sei porque tem horas que me dá assim, um insight, eu vou lá e abro é o Senhor, né? E aí eu abri e estava assim, eu tô muito angustiada porque fulana só escreve com letras maiúsculas, bastão. Aí a outra, fulaninho já começou a escrever, fulaninho tá escrevendo, ele escreve as duas e tal. Ai, gente, olha o caderno de fulana. E botava. Aí eu engolia e dizia assim, eu também queria compartilhar uma coisa que eu tô muito feliz. Lícia tá comendo sozinha na escola. Sim. E ela tá conseguindo pegar no lápis por mais de 1 minuto. Então isso pra mim, enquanto vocês festejam tantas coisas interessantes, isso aqui pra mim tá tão longe. Mas o que mais me angustiava tá saindo de cena. Ela tá comendo só. Ela tá conseguindo lanchar sozinha. E ela tá passando mais de 1 minuto com o lápis na mão. Não importa o que ela faça. O rabisco que ela projete. Mas ela tá ficando. Aí todo mundo batendo na palma. E aí uma foi e falou assim, a gente se angustiando com uma coisa dessa, né? E você se alegrando com algo que pra gente, né? Isso aí não era uma coisa... Nunca na vida a gente ia se alegrar com isso. Mas se alegre com a história dos seus filhos não também. Ou seja, né? Ou seja... É tudo tão lindo na criança que tudo é evolução. Eu não preciso me angustiar porque o meu ainda está só com bastão. Né? E eu queria dizer assim, isso aí, gente, olha só o que tá me deixando feliz, ela poder começar. Ela poder pegar no lápis por mais de 1 minuto. É autonomia. Então, é autonomia, isso aqui. Então, aquilo testemunha do outro dizer assim, meu Deus, eu tenho tanto para agradecer. Por que eu ainda me pego em coisas tão pequenas? Né? E a gente, assim, observando o desenvolvimento, né, da criança, nessa plasticidade neural, nessa fase do infantil, é muito encantador, né? Você acompanhar a criança do infantil 2 ao infantil 5, né? De como ela entrou. E às vezes tem coisa que você bate, quando Lícia entrou, a cadeira, ela tinha uma estatura mais baixa e ela não alcançava o pé no chão. E aí eu disse para Kleber, Kleber, eu vou conversar com tia Lu e a gente vai providenciar uma cadeirinha que ela consiga o pé no chão, porque assim, tem vários outros fatores que a gente não vai entrar agora, né, nessa parte que melhora a concentração, melhora o aprendizado, enfim, né? E aí a gente adquiriu a cadeira. E quando ela começou a ter a autonomia de levantar e sentar, sozinha, sem a ajuda de ninguém, né? Ela mesma fazia uma festa muito grande, né? E aí eu compartilhei com os pais. Eu disse, nós temos novidades, né? Temos avanços. Lícia não quer ficar mais sentada na cadeira. Mas por que ela não queria ficar sentada na cadeira? Porque ela aprendeu a levantar. Então, assim, por muitas vezes a gente pensa, é um comportamento disruptivo. Mas aí ela estava curtindo aquele momento
de aprendizado dela, né? Porque ela chegou com dificuldade de andar. Então, ela saiu do infantil 2 sentando e levantando na cadeira sozinha. Né? E com pouco a menina deu um estirão. E aí a gente chegou, acho que infantil 3. E aí, quando eu cheguei em sala para fazer a observação comportamental, eu disse, não, essa cadeira aí não tá mais para Lissa, não. Aí chamei a mãe, eu disse, ó, Kleber, a gente vai mudar a cadeira. Já tá dando, quando ela senta na outra, já alcança os pezinhos. Então, assim, são detalhes, né, que a gente vai acompanhando e vendo o crescimento da criança como um todo, né? E de forma de autonomia, a questão do banheiro, do uso do banheiro, a linguagem em Libras, né? Todo mundo aprende com ela. Então, ela tem a habilidade em Libras que eu fiz um curso na época da faculdade que eu não tenho. Ensina um sinal para ela uma vez só. Uma vez só. Sinal para ela. E aí, assim, a gente não pode desestimular a linguagem oral, porque ela consegue. Mas se a gente, como ela tem uma habilidade muito grande em Libras e ela gosta, né, de se comunicar em Libras, se a gente deixar, se a gente deixar ela só se comunica em Libras, mas a gente fica puxando, né? Fala Libras. E aí ela ensina pra gente. Né? E ela se sente muito feliz, muito entusiasmada. Quando a gente sentou aqui, que eu disse, um microfone desse para a Alice, ela ia amar. Porque ela gosta de dar aula, né? Ela vai lá para frente. Liderar. Aí, né, ela tem esse espírito de liderança. E essa sala de aula invertida, muitas vezes, favorece o aprendizado de todo mundo. Não é só o dela. Então, quando a gente diz assim, realizar estratégias que favoreçam individualmente o aprendizado da criança, você está incluindo todo mundo. Porque o desenho universal de aprendizagem, ele vai permitir isso. E todos ali se sentem parte. Né? Todos se sentem parte. E muitas vezes, Lírida, tem uma criança ali que você não identificou, mas com aquele tipo de estratégia que você usaria somente com Lissa, com aquela criança que é neurotípica, né? Que está dentro ali dos padrões de aprendizagem, ok, mas ela tem dificuldade. E ela consegue aprender melhor com aquela estratégia que você usaria com uma pessoa que tem apraxia de fala, ou que teria, né, déficit de aprendizagem, déficit cognitivo, enfim. Né? De repente, até uma questão de foco, de concentração, chama, né, a atenção. Sim. Mais de todo mundo. De todo mundo. Né? Eu vejo o foco que vocês colocam bastante na autonomia. Sim. Né? E o contraponto à autonomia, né, que se prioriza bastante, o contraponto seria essas limitações que, às vezes, a insegurança dos pais, né, acaba colocando para a criança ou para o adolescente. Né? Então, como é que vocês poderiam orientar, né, pais que estão nos assistindo agora, acho que até nos acompanhando? Superproteção, né? Talvez. Superproteção. Eu vivi isso em casa. A gente já conversou muito sobre isso. Meu irmão também tem síndrome de Down e a gente viveu muito isso em casa, não é por causa dessa superproteção. Nós não tínhamos ainda isso que vocês estão falando, eu fico pensando, meu Deus do céu, como nós estávamos distantes disso. Porque isso é muito atual também. E Clébia tem um grande testemunho em relação a essa superproteção, porque assim, Lissa, ao nascer, ela precisou fazer uma cirurgia. 2, né? Fez uma quando nasceu e uma antes de 1 ano. Não, eu digo, ao nascer ela fez uma, e até fazer antes de 1 ano, ela tinha uma questão respiratória que difícil, né? Que ela podia ocasionar uma hipóxia. Uma hipóxia grave, né? Então a gente tinha que prestar atenção, não deixar chorar. E aí, assim, essa questão, até 1 ano das frustrações, foi muito difícil para a família. Né? Porque quando eu digo não, qual é a resposta da criança? Choro. Né? Mas ela não podia chorar. E era uma questão fisiológica. Né? Não era, não vai chorar porque é a bichinha. Não era. Né? Porque, assim, se fosse, seria capacitismo. É verdade. Né? Mas não. Não era por essa questão. É porque ela não podia mesmo fisiologicamente chorar. Tanto que as próprias terapias, quando ela começava a chorar na terapia, a terapeuta vinha e me entregava. Caiu a saturação, eu não posso continuar, porque ela chorou. Então, o choro ocasionava uma queda de saturação. A saturação de Lissa, normal, a saturação normal, Lissa veio para cá, saturando 65, 70. Meu Deus.
Era a saturação dela. Né? Então, às vezes, Lícia saturava menos que isso, mas eu não ficava com o aparelho aferindo, porque a médica disse logo para mim, não faça isso que você vai enlouquecer. Porque você vai olhar e vai achar, pronto, minha filha vai morrer. Então, não faça isso. Viva ali, só observando os sinais da face, da boca. Sinais e era sempre clínicos, roxinha, né? Sempre roxinha, boquinha roxa, unhas roxas, mãozinha roxa. E a gente vivendo com aquilo ali o tempo todo, né? Cada dia vencendo a cada dia para poder chegar até o dia de fazer a segunda cirurgia. Então, como Lírida está dizendo, foi um caminho bem difícil em que a gente tinha que estar o tempo todo, era na boca, era cantando o tempo todo no meio da casa para a menina comer, porque ela comia e botava para fora e tinha que pegar o peso para fazer a segunda cirurgia, tá no peso ideal. Então, a gente tinha que estar com plumas o tempo todo ali. Né? E aí por alguns motivos, a família, sim, precisa ter uma super proteção, Sim. né? Em proteção à vida da criança. A vida, né? Aí, em proteção à vida. Mas... E logo em seguida, Lírida, que ela fez a segunda, e quando ela conseguiu fazer a segunda, chegou a pandemia. Porque ela fez a segunda em julho, e a pandemia foi no final do ano, né? Foi. Iníciozinho de ano, do ano. Quer dizer, tinha menos de 7 meses. Sim. E aí vieram os outros cuidados, porque além de ser cardiopata, era imunodeficiente. Sim. Né? Porque tinha imunidade baixa, cardiopata e criança. E muitas situações que a gente de risco. Né? Então, aí eram outros cuidados que a gente tinha que estar o tempo todo. Era no colo, era sem deixar pegar para botar na boca, era com as coisas todas. Então, Lissa, isso tudo atrapalhou, com certeza. Isso tudo acabou sendo um entrave para esse desenvolvimento da autonomia dela, né? E aí a gente corre atrás. E existe também, né, o outro lado da superproteção. Né, o outro lado da superproteção que impede que a criança faça muitas coisas sozinhas que elas são capazes, porque é mais fácil, porque não quer que suje, porque vai dar trabalho, porque a bichinha já tem tanto problema, né? Eu vou facilitar a vida dela aqui. Vai se cortar, vai se queimar, vai se machucar. E existe uma máxima que isso vale para toda criança. Nunca faça pela criança aquilo que a criança pode fazer sozinha. Nunca faça. E aí, com crianças atípicas, crianças que têm realmente o desenvolvimento da autonomia um pouco mais desafiador, né? O desenvolvimento é mais desafiador, aí é que a gente tem que colocar essa premissa em dias. Sim. Eu nunca posso fazer por Lissa aquilo que ela consegue fazer sozinha. E aí é uma dificuldade. É uma dificuldade, porque assim, se a gente for observar, tudo é pré-requisito no desenvolvimento. Nada é por acaso, nada é à toa. Sim. Né? Então, quando a gente observa uma criança, por exemplo, o professor diz assim, pega a sua lancheira, ela vai lá, pega a lancheira. Ela tem que ter coordenação motora ampla para levantar, para atender um comando simples. Sustentar, tônus e tudo, né? Trazer, posicionar. Agora, abra. Eu já estou trabalhando a pinça. Antes de eu pegar no livro, antes de eu pegar num lápis, eu preciso rasgar, eu preciso abrir, eu preciso fechar, eu preciso posicionar para a minha boca. Então, assim, quando o Kleber diz assim, a minha filha está comendo sozinha. É todo um processo aí. Todo um processo de coordenação motora fina, de autonomia, de independência, de sensorial. Né? Quantidade para a questão da deglutição. Do engasgo, da deglutição, enfim. Né? Se a gente for listar aqui, né? E assim, às vezes as pessoas não valorizam esses pequenos movimentos. Por quê? Porque é mais fácil você sentar na frente do seu filho, pegar a colher e dá tempo nem da criança saber o que é que está comendo. Sim. Tudo misturado, né? Tudo amassadinho ou liquidificado, enfim. Então, assim, são atividades de rotina que são importantes para o desenvolvimento infantil e que a gente está falando, independente de crianças típicas ou neuroatípicas. Né, que elas precisam ser encorajadas aos desafios que chegam. Porque aí, assim, você encontra hoje crianças, por exemplo, no Infantil 5, que os pais se incomodam porque a gente diz assim, o pai diz assim, o meu filho não precisa guardar o livro, porque não tem a professora em sala de aula? Não, tem a professora em sala de aula, mas o livro é dele.
o que ele vai fazer não impacta só no movimento motor, impacta também na responsabilidade, no compromisso, no cuidado. Então, assim, quando a BNCC muda todas os campos de experiências que as crianças precisam perpassar na educação infantil, tem todos esses aprendizados juntos, né, que faz parte da rotina escolar. E, às vezes, os pais não atentam a isso, né? E o quão é importante deixar que a criança faça sozinha. Uma né? coisa que o pai se irrita muitas vezes é porque a criança deixa na escola as coisas. É. Aí vai deixando na escola. Onde não sei, onde deixou, fico não sei. Por quê? Exatamente porque não teve essa prática. Sim. Porque sempre alguém fez por ela, colocou tudo dentro da mochila por ela, organizou por ela, entregou e deu a mochila. Sim. No momento em que ela vai se deparar numa fase que ninguém vai fazer mais isso por ela, e também não vai falar, ei, pega a tua mochila, pega tu sei o quê. Não, porque é algo que é natural de toda criança que já aprendeu lá no infantil 4, no infantil 5. Aí vai chegar, vai esquecer o lápis, vai esquecer a bolsa, vai esquecer o livro. Aí tá o pai lá tendo que comprar outro livro, comprar de novo o estojo, comprar as coisas. Porque Pedir a coordenação para dar conta. Pedir a coordenação para dar conta. Aí abre, não encontra mais nada. E isso, às vezes, ele não sabe nem onde deixou. É. Né? Às vezes fica na sala e às Kleber, vezes nem fica na engraçado. sala. Às vezes eles misturam material, né? Naquela pressa, naquela correria de fazer rápido, né? A professora vai, por exemplo, vai separando a atividade. Fulano, vem, pega a tua atividade, guarda na mochila. E aí eles vão, e aí às vezes eles trocam. Aí vai, às vezes, uma agenda na mochila de alguém, aí a mãe vai, comunica, né? Sim, no grupo. Com a coordenação. Olha, veio uma agenda diferente, amanhã eu levo e tal. E aí algumas não compreendem. Aí a professora é desatenta, a professora não prestou atenção. Aí a gente tem que voltar e dizer, não, realmente não foi uma falha da professora. A criança tinha essa incumbência, essa responsabilidade, né? É tarefa da criança guardar o material. É porque as pessoas se esquecem que a escola educa para a vida. Né? E aí, aí a mãe muitas vezes diz, ai tia, pois desculpa, eu julguei errado. Mas muitas delas não chegam até a gente para dizer isso. E, né? aí fica com aquele julgando o tempo todo, né? Aquilo que a gente está fazendo para a vida da criança. Vida da criança. Porque né? é uma educação para a vida. Você ali tá quantos princípios estão imbuídos nessa atividade aí? Né? Eu pergunto em de relação ordem, a isso, né? de tanta coisa, né? Nesses primeiros momentos do ano letivo, né, que são fundamentais do encontro, do contato da família com a escola, não é? É importante demais deixar isso bem claro para os pais, né? Sim. Da importância de cada processo desse, de cada movimento desse, de cada iniciativa pensando na vida da criança. Eu não sei até que ponto os pais estão conscientizados disso, né? A gente, às vezes, porque eu sou educadora, né? Eu sou professora também, eu sou educadora, mas às vezes a gente parte do pressuposto de que tem coisas que são tão elementares, de que quando nós vamos ter filhos, a gente precisa Já tá saber. presente, né? Eu não sei se é porque quando eu tive a possibilidade de ter uma filha com a síndrome de Down, porque ela não foi detectada com síndrome de Down no meu útero, mas ela foi detectada com a tetralogia de Fallot. A trissomia, não. Mas a tetralogia de Fallot e uma translucência nucal alterada, sim. Que, como não tinha características de síndrome de Down nenhuma, assim, nas ultrassons e nos exames que eu fiz, poderia ser só a translucência voltada para a questão da tetralogia de Fallot. Mas quando eu soube na possibilidade... Já foi estudar. Primeiro eu fui estudar tudo sobre tetralogia de Fallot, porque já era um diagnóstico Sim, certo. seguro. Quantas cirurgias... Como eram as cirurgias, os riscos, as pessoas que tinham sobrevivido. Porque o desconhecimento é muito triste. É muito triste. O conhecimento, às vezes, assusta. Mas eu fui atrás de viver. Aí eu fui atrás de procurar tudo. Aí Hélio, meu esposo, disse, mas Kleber, por que é que você está vendo isso e fica me dizendo isso? Aí eu disse, fico dizendo, porque se ela não tiver síndrome de Down, a gente aprendeu. E se ela tiver, a gente aprendeu por ela. E para ela. Sim. Então, eu quero saber de tudo. Eu quero saber com quantos anos senta, com quantos meses rola, com quantos meses sorri. Coisa simples. Com quantos meses sorri, com quantos meses rola. Tá, eu lá, a menina nasceu, ainda no hospital, eu pegava o bichinho
a escovinha de De cabelinho. cabelo. Aí levava. Aí, então, pra que tu vai levar essa escova de cabelo, Testando os essa menina? reflexos. Aí eu disse, porque eu quero fazer assim no pezinho. Quero fazer. Pra quê? Porque isso é estímulo, eu vou testar o reflexo, eu vou não sei o quê. E ficava com a escovinha de cabelo, quando tirava do becinho de vidro, que eu digo pra ela que ela morou no becinho de vidro, né? Sim. Que é na UTI, né? Na incubadora. Na incubadora. Aí trazia pra ela e ficava. Era na mãozinha, era aqui na testinha, era no pezinho, porque eu via que aquilo ali era importante. Então, vou procurar quais são os tipos de estímulo com 15 dias, com 20 dias. Então, aquilo tudo para mim, eu comecei a observar, baixar as cartilhas. E na assim, lei, e o tudo. que eu Então, a acho gente muito parte desse importante, eu De acho buscar muito, também, né? eu acho muito importante na vivência de vocês, que eu pude acompanhar desde o início, né, é que você não ficou com esse conhecimento só para você. Né? Por isso você está aqui hoje. Verdade. Ela criou, né, um Instagram para compartilhar com as mães, né, as lutas, os desafios e os conhecimentos que ela adquiriu, que a família adquiriu, né, ao longo desse tempo. E isso é missão. Né? Isso é missão, porque aquele conhecimento que a gente adquire, que a gente pratica, e se a gente não propagar, ele morre, né? E aí, assim, a importância, né? E por isso ela está aqui hoje, como não é a primeira vez que ela está aqui hoje, né? Como parceira da escola, porque isso é parceria, né? Trazer para a gente, muitas coisas a gente aprende na prática. Muitas coisas a literatura não nos traz, né? Eu me lembro quando teve uma fase que Lissa estava com disfagia mais, né, aguçada. E ela estava comendo alguma coisa e ela engasgou. Não, ela não engasgou, ela tossiu. Ela não chegou a engasgar. E ela pegou minha mão em conchinha para colocar aqui. Eu estava próximo na hora, foi até no lanche coletivo. E aí eu até ri, né? Disse para a professora, eu disse, ela sabe a manobra. Né? Então, assim, é conhecimento. Né? Ela passa para as pessoas que convivem, ela passa em forma de público no Instagram, né? Mas ela passa para a criança também, a autodefesa. Né? Porque tem certas coisas que, se não forem estudadas, podem ser fatais. Né? E, principalmente, né, quando lidar com questões respiratórias, questões de deglutição, né? E que, assim, só passa a ser lei depois que há algo que seja bem drástico, bem importante, né, nesse sentido. E aí, eu enfatizo, né, essa parte e queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, de como você vem compartilhando, né, as vivências. Usar as redes sociais para essa finalidade também. Tem um vídeo essa semana super engraçado, né, da Lissa no quarto, né, guardando as coisas. E você não vai guardar isso também, não? Ou seja, sempre dando mais autonomia, mais liberdade, também para ter responsabilidade, né? É verdade. Com as coisas dela. É verdade. Eu Pra achei ter muito responsabilidade, porque bagunçar é com ela mesmo. Não, Eu guardar, vi ela lá. precisa saber. Bagunçar é com ela Eu mesmo. chamei logo a menina e digo, viu, olha, tá vendo? Tô aprendendo também, que a cara não é diferente, não. É verdade. Eu quero pensar da manobra, por exemplo, né? Eu sei que na síndrome de Down, uma das causas, se eu não me engano, é a segunda. Primeira é pneumonia, acho que segunda é engasgo, né? Segunda causa de morte que o doutor Zami disse, que era o engasgo. Por isso que ele teme tanto a gente dar pedaços de carne grandes, né, para criança e tudo. Melhor evitar, para a gente não passar por esse dissabor. E um dia, mesmo tendo um filho finalizando medicina, na época ele estava terminando, ele já estava terminando o curso, ele estava em cima, no andar de cima, e quando a menina disse, Kleber, ela tá engasgada, que eu olhei, eu só peguei por aqui, fiz a manobra na hora, e aí a salada de fruta saiu pela boca, pelo nariz, por tudo, ela estava completamente roxa já. E eu fiz a manobra, e aí ele desceu, né? E por que a senhora não me chamou? Não e aí eu tempo. disse, não deu tempo e eu não me lembrei. Na hora só veio o instinto materno, né? E o conhecimento. E o conhecimento que eu De peguei, fazer. Eu sabia beber. Dela bebezinha. E aí eu me lembrei como era que fazia nela adulta. Por isso ela botou, né? Eu peguei por trás e fiz a manobra, né?
né, com a mãozinha e tal, e fiz a manobra, e aí depois ela voltou e disse, mamãe, eu engasguei. Eu falei, foi, mamãe ajudou você, mamãe me salvou. Ela mesma entendeu o processo, entendeu aquilo, e eu fui nas redes sociais e falei, gente, olha, foi uma salada de frutas. E foi uma coisa muito rápida, ela tá engasgada, e aí eu vim, né, e aí mostrei, fiz vídeo, botei o vídeo, expliquei como era, disse, gente, assim, mas procurem vídeo sobre isso. Eu via muito esses vídeos. Agora, ainda no ano passado, em outubro, houve um episódio de broncoaspiração que nunca havia tido. Sim. E quando a gente enxergou que eu acendi a luz, que Lícia estava daquele jeito, eu botei para cima, fiz o que devia fazer e saí às pressas de casa, mas com ela já numa posição que era confortável para ela conseguir respirar, porque ela broncoaspirou a própria secreção, né? E então, assim, são muitos cuidados na síndrome de Down, né? E com síndromes, porque a gente sabe que a síndrome que deixa a criança hipotônica, que é no caso da síndrome de Down, alguns casos de outras outras condições genéticas e transtornos também, sim, né? Que deixa a criança hipotônica e com essa facilidade. Às vezes o PC, criança que nasce, sim, né? Nasce lisa também. Hidrocefalia. E paralisia. Tiveram crianças prematuras. Então, tem muitas crianças que têm uma predisposição para o engasgo ou para a broncoaspiração, né? E aí, os pais, eles precisam ficar muito atentos. Sim. A gente costuma dizer na nossa comunidade, né? Da síndrome de Down, teve uma febre, chegou lá, é uma virose, volta para casa, fica com os 40 olhos de dentro de casa. Se tiverem, sim, 20 pessoas, os 40 olhos, assim, arregalados. Sem falar que o limiar de dor é diferente. É diferente. É muito diferente. Eles não reclamam às vezes é muito alto coisa. O limiar de dor. Às vezes a febre tá lá em cima, tá só aqui, mesmo assim, brincando. E você não presta atenção. E você, às vezes, quando viu relato de crianças com síndrome de Down, de que minha filha nem tossia, como é que tá nesse nível de pneumonia? Não teve nem secreção teve. E tá aí nesse nível de pneumonia. Então, assim, é ficar de olhos muito... A gente sempre diz, olha, a gente tem que estar de olho muito aberto. Os médicos, infelizmente, né? Infelizmente, tratam a síndrome de Down em relação... Agora eu estou falando de condição genética. Eu não estou falando mais de condição de inclusão social. Eu estou falando de uma questão de você ver a criança com síndrome de Down com outros olhos. Né? Infelizmente, muitos não entendem que essa situação, ela é uma situação que precisa ser vista... O médico da minha filha, desde que está com a minha filha, desde bebê até hoje, porque ele ultrapassa aquilo que eu penso que ele vai fazer. Não, eu quero que traga aqui agora. Eu quero ver isso agora. Não, eu quero fazer um raio-x agora. Eu quero o exame agora. Eu quero esse... E a gente vai entrar... Eu sei que você não gosta de antibiótico, que você não gosta, né, de corticoide, mas é aqui que a gente vai entrar. Eu não posso me delongar em tratar isso aqui dela. E graças a Deus a gente conversa muito, que é uma outra relação que a gente tem, um vínculo muito forte, né, um médico do nosso coração, da nossa família, e que trata realmente Lícia como eu sempre cheguei lá, porque eu chegava lá e ele dizia que eu parecia... Você tá vendo de cabelo e ovo, tá vendo coisa onde não tem. Eu digo, mas eu quero ser assim, porque eu quero saber de tudo e quero me adiantar a tudo. Porque se a gente descobre antes, se a gente consegue antes, a gente vai... E ele já percebeu que eu era desse jeito, então ele se adianta. Ele entrou na tudo, sua. Entrou e se adianta. E muitas coisas ele disse, não, você tem razão. É verdade. Você tem razão, você devia ter feito medicina, você tem razão, assim mesmo. A pediatra da minha filha dizia assim, que a gente nunca pode menosprezar nem subestimar uma intuição materna. Sim. Porque é verdade. Ninguém, não tem um sintoma clínico, mas a mãe diz, essa menina já tá ficando com temperatura diferente. A gente sente. O olho, o jeito. O olho caidinho. O jeito. Né? Eu então, só admiro. A gente sente. Em casa eu vejo muito isso. Enfim, Em casa né? eu vejo muito isso também. E aí, não, isso é besteira. Impressionada, não sei o quê. Eu digo, não. Se uma mãe disser, é muito raro não ter algo por trás. Na síndrome de que a Down, gente conhece muito. A né? gente tem a imunidade, né? A imunidade deles é mais baixa, né? Ele tem uma predisposição, eu costumo dizer que a virose está passando em Caririaçu, e você já pegou aqui antes de todo mundo. Então, assim, é desse jeito, como eles são muito propensos. E tem muito questão sensorial também, sim, leva muito tudo à boca, tudo né? à boca, Então, assim, já é um fator, porta de entrada, né? de risco para eles. Então, assim, tem que estar mesmo atento e trabalhar nesse sentido. Não limitar as potencialidades,
Isso. né? Mas considerar as condições genéticas. Eu me lembro que na época da lavagem do nariz, né? Todo mundo pergunta pra mim, Lissa nunca teve uma otite? Nunca teve. Eu lavo o nariz de Lissa desde que nasceu. E ensinando lá direitinho, né? Eu me lembro que vários profissionais de saúde foram, chegavam, olha, parabéns, é bem Sim. assim mesmo. Eu deito direitinho a forma, lateralizo, faço, mostro como é. Porque, na realidade, a gente tem mães que, eu tenho medo, eu fico insegura. Não, fazendo direitinho não tem nenhum problema. Negócio que não pode deixar de fazer, Sim. né? Então, assim, eu sempre... Eu ia atrás, buscava, porque eu sei que muitas coisas a gente não aprende, né? A gente não aprende. Então, por isso que quando eu digo assim, essa questão da escola, né? Tem coisas que a gente passa do pressuposto que o pai já procurou saber. Já procurou. Então, é elementar o menino ter que guardar o livro dele mesmo. E se todas as crianças, né, pudessem ser Seria instruídas ótimo. a E isso nas na primeiras escola, reuniões né? são São passadas. passadas, né? Isso é É. muito bom, porque a gente sente ainda essa necessidade, não é, de que os próprios pais compreendam esse papel deles. E esse né? choque de trocar. Trocou Justamente. porque eu não olhei, trocou porque Aham. eu fiz rápido, trocou porque eu botei sem olhar que era o meu. Sim. Então, da próxima vez, para não levar a agenda de Aninha para casa, eu vou olhar se essa é a minha Sim. mesmo. Né? Se essa é a minha mesmo, se é a minha agenda. E, Então, eu vou lá. trazer a ação, reação, né? As consequências, né? Fazer um trabalho com a criança de autoconhecimento. O que aconteceu? Sim. Né? Não, tudo bem, acontece. Mas vamos ver por que aconteceu, para a gente fazer melhor da próxima vez. Isso. Né? Não é aquela questão de punir a Não, e não é criança. uma coisa nem de outro mundo. não Isso vai é, acontecer né? independentemente. Que é como Clébia diz, assim, e se a gente não passa por essa etapa, se a gente queima essas etapas, lá na frente vai piorar. Porque as demandas aumentam, né? As complexidades também modificam, né? A cada ano modifica, assim como para nós também, né? Adultos. Sim. Cada ano a gente tem algo diferente, né? Algo para acrescentar. Né? E trabalhar sempre dentro de não subestimar a capacidade de ninguém. De ninguém. Né? Porque eu acho que o momento de trabalho, de conscientização é esse. Todos somos capazes. O céu é o limite. E todos somos capazes. E, assim, nada do que aconteça vai me impedir de conquistar o que eu posso conquistar. Sim. Né? Se você for bem estimulado, se você for bem assistido, né? Claro que, assim, a gente sabe que existem áreas de vulnerabilidade que impedem esse avanço, né? Que é diferente da nossa realidade. A gente está falando de uma realidade diferente, de um colégio que tem todo um apoio, de uma família que tem todo um suporte. Mas a gente sabe que existem, Sim. né? Muitas dificuldades, muitas vulnerabilidades, muitos pontos, né, que não favorecem o desenvolvimento, não que impeçam, Sim, mas que não favorece. mas que verdade. não favorecem o desenvolvimento, né? Até a saúde. Sim. Até a saúde, porque não é barato. Uhum. Né? Não é. Sabe? Você olhar a conta da farmácia todo mês ali, não é barato. Então, se você disser assim, é dispendioso, tem muitas demandas, tem. Mas tem muitas alegrias, tem muito aprendizado, sabe? Tem uma coisa assim que eu acho que é bem Clébia mesmo, é de não ser igual a todo mundo, Sim. sabe? De não ser um processozinho assim, bem parecido com o que todos já foram com o meu processo com o meu outro filho. São desafios, são coisas que assim, eu gosto de ser desafiada, eu gosto de olhar e dizer assim, está difícil e a gente vai conseguir, porque eu vejo o agir de Deus ali, aquilo me impulsiona, eu sou movida a isso, eu acho que a vinda de Lissa ao meu coração me trouxe assim, a minha família, o meu coração, me trouxe muitas inquietações por causa das questões físicas, biológicas, né? De saúde, por conta do que ela sempre passou nessa área física. Né, coração, pneumonias e problemas respiratórios e toda essa questão aí que qualquer mãe, né, quando você pensa em doença, em adoeceu,
Aí você parece que quebra suas pernas, seus braços, né? Tudinho, e você fica ali meio que no... Meu Senhor, o que que eu vou... Abre o chão. Abre o chão. Então, tiveram todas essas coisas, que o meu primeiro filho nem nunca internado foi, né? Então, assim, eu tive uma coisa, assim, muito discrepante, né? Mas me tornou muito mais forte, me tornou... A Clébia, eu acho que eu tenho uma linha divisória, assim, Clébia antes de Lissa e Clébia depois de Lissa. Né? O olhar para o outro, a humanização, os cuidados mesmo com a saúde, a forma como eu me vejo hoje, o tanto que eu amadureci, que eu cresci, que eu pude perceber o quanto que da força de uma mãe, do que onde uma mãe pode chegar, onde uma pessoa com determinadas limitações biológicas mesmo, físicas, pode chegar, mesmo eu desacreditando que poderia, porque Lissa não foi só isso, ela teve uma paralisia cerebral, ela teve uma leucomalácia quando nasceu, uma parada cardíaca que ocasionou várias outras circunstâncias. E tudo isso a gente vem se desafiando e vendo Lissa ultrapassar e com aquela garra, aquela vontade de viver. Passando por cima de tudo para ser quem ela é, do jeito que ela é. Isso ensina muito a gente, sabe? Isso nos deixa, assim, impressionados com a mão de Deus, com a forma, com o milagre de Deus na vida dela, porque ela é o nosso milagre, eu sempre costumo dizer isso. E me ensina muito, 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 muito. É um canal, né? É um instrumento que Deus utiliza para nos humanizar também. É verdade. Isso é muito bonito. A gente vê pessoas que acompanham Lissa, que nunca viram Lissa, que quando veem Lissa chora. Quando veem Lissa chora. Se emocionam. Elas veem Lissa, ou num shopping em Fortaleza, ou aqui. Aí é Lissa, não é? Ai, deixa eu falar. Aí começa a chorar. Eu acompanhei a primeira cirurgia, eu acompanhei a segunda. Ai, que menina, olha, eu orei tanto por ela, olha, eu rezei por ela. Olha essa menina aqui, eu sempre mostrei pra minha sobrinha que teve uma filha com síndrome Down. Eu mostro muito pro meu vizinho que tem alguém que não sei o que. Sempre alguém que conhece alguém. E assim, a representatividade, né? Esses dias eu tava vendo... nas campanhas de Instagram, um vídeo, eu não me lembro em qual foi, se foi o Movimento Down, não me lembro, de pessoas adultas. Sim. Não sei se você viu. Sim, né? Eu acho eles que falando do Manu Down. Acho que sim. Manu Down. E aí, eles falando, né, justamente da profissão que eles tinham, né, que tinha a condição genética, mas que não era que o diagnóstico não limitava. O diagnóstico não limitava. Aí um era uma coisa, o outro era outra coisa, né? E a gente às vezes brinca que diz que Lissa já escolheu, né? Eu dou uma palestra às vezes que vamos contar como cromossomos e vamos contar como somos, né? E essa palestra eu coloco no final todas as pessoas no Brasil que têm síndrome de Down e que já são graduadas, inclusive assim, de faculdades públicas, faculdades como geografia, como licenciatura em letras, que são densas, muita leitura, muita coisa para compreender, né? Sim. E então, vários, de várias áreas. Fisioterapeutas. E eu vou dizendo, olha, gente, aqui, ó. Essa aqui tirou a carteira de motorista primeira, habilitada no Brasil com 18 anos. Eu tirei a minha carteira com 30. Né? Ela com 18 anos. E isso aí é uma coisa pra gente se alegrar. Não é que é superação. Eu tô batendo palmo porque ela subiu. Não, que ela pode e ela foi lá e fez. Faz e faz. Não é uma superação, não. Ela fez o que ela podia fazer. Eu não estou dizendo que ela superou, ela que é uma superação. Onde ela queria chegar. Ela chegou onde ela queria chegar. E ela chegou porque ela trabalhou por isso. Né? Né? E assim, aonde eu quero chegar é muito relativo. Né? Então, essa questão de não limitar, né? De não dar o limite, quando eu falo, é o limite de sonhos, o limite de propósitos, é muito importante. Né? Porque quando você diz assim, sua filha diz, mãe, eu quero dirigir. Não, filha, você não vai poder dirigir. É verdade. É bem diferente o discurso. Você não vai poder dirigir, meu amor. Mas sempre vai ter alguém para dirigir para você? Não. Né? Vamos ler. Você vai ler, aprender a ler para tirar a sua carteira. É diferente, né? O discurso é diferente. E isso é muito importante. Assim, a gente vê que as famílias hoje, né, têm tido essa transformação. Né? Aldísio tem na família, né, o seu irmão, que eu acredito que, assim, na infância,
não sei, se estudou em escola Não, regular, por causa desse protecionismo. né? Né? A diferença, assim, de querer guardar, de querer proteger, Sim. de querer... O que né? eu não julgo, viu? Uhum. Não julgo. Não julgo E tem porque a questão a gente também tem de- isso mesmo. E a questão também da própria formação dos pais, dos Sim. irmãos, era E outra lei, realidade. e da própria lei da Cultura época. É. também, Da né? lei. De Isso que você pense isso há 40 anos atrás. Né? Não. Como é que Era seria? outra coisa. E também eu não julgo, eu fico assim, pensando, na minha adolescência quase não via ninguém com síndrome de Down, as pessoas deixavam muito em casa, com medo do que a sociedade ia rejeitar, para proteger, para evitar. E às vezes, quando eu vejo certas situações, eu digo assim, eu penso assim, por isso que, sabe? Porque quando eu tive logo, eu dizia, eu não entendo, né, com o bebezinho. Aham. Eu não entendo como minha filha vai pro mundo, vai pra isso. Porque E quando começa a você entrar no sempre mundo, foi, e começa... na sua formação, você sempre foi da área da inclusão. Sim, Então, assim, eu sou, isso fui militante, né, o tempo isso todo. favorece muito, né? Isso favorece muito, né? Na Sou comunidade, intérprete desde adolescente. na comunidade do surdo, ela é muito engajada. Então, assim, ela já tinha essa veia militante, sim. né? De eu vou lá De e eu vou lutar lutar pelo surdo. Comecei nas escolas, lá 18 anos, quando começou tudo. Tira da PAI, traz para as escolas. Eu dentro da escola lutando para que os outros aprendessem, para que não fosse um ambiente apenas de Sim. inserção, né? Porque continuava na segregação, Sim. mas que fosse de inclusão mesmo. E, de fato, para incluir, através da língua. A acessibilidade deles é linguística. Então, a gente tem que entender que a língua de sinais ela é um meio e o método pelo qual as pessoas surdas se comunicam e é a primeira língua deles, né? Então, assim, se eu também, eu acho tão interessante porque os surdos, eles dizem assim, não sou deficiente, porque se eu for, você também é. Porque eu não uso a sua língua, você não usa, eu não uso a sua língua, você também não usa a minha, então pronto, pra mim você é tão deficiente quanto eu sou com você, pra você. E eles estão certos? Estão. Antropologicamente falando, estão certíssimos. Socioantropologicamente falando, estão, porque se você estiver numa roda de surdos, você também não vai entender nada. E se você estiver sozinho ali para se comunicar através da voz, né, e da audição, você não vai conseguir se comunicar com ninguém e vai passar a sua necessidade. Mas Sim. eles não vão. Porque eles vão conseguir Sim. se comunicar. Então, eles dizem, eu não sou deficiente, eu tenho um diferencial linguístico. Eu vivenciei isso na prática também, quando fui padre aqui na catedral. E eu precisava confessar uma turma de catequizandos surdos. Olha. E eu não conhecia de Libras. E eu tinha que ter um intérprete do meu lado. E podia? Podia, Já pô. pensou? Tinha Tinha que ser, não tinha outra alternativa, pessoa- mas olha o constrangimento. E a pessoa que ia interpretar, ela tinha que ter o sigilo, eu tinha que instituir sobre ela o sigilo sobre a confissão daquele Mas pro jovem, surdo né? isso é muito Para constrangedor. ele é constrangedor, certeza. né? É muito devastador, né? Independentemente, se ele não conhece, ele se Sim. constrange, se ele ele conhece a pessoa, ele se constrange. Pior Eu me ainda. obriguei, eu disse, eu tenho que aprender. Pior ainda, O né? que eu me obriguei? Eu digo, eu tenho que aprender, eu tenho que conhecer, né? E tenho que instituir aqui na paróquia. Aí foi quando instituímos a Pastoral do SUS, que ainda hoje funciona na catedral. Né? As missas, né? Os sacramentos, todos eles são também com a participação do intérprete. E ainda hoje, 10 anos depois, né, a pastoral continua atuando na catedral. Para ver como é importante. Né? Na sua igreja é assim, lá é assim, em tantos lugares deveriam ser assim também. Deveria, Né? muito. Certeza. E no próprio colégio ser assim também, né? Vamos lutar. Vamos Se lutar tiver pro o colégio ser surdo, tem que ter. tem que ter. Ele É verdade. Se o surdo ele se matricula, tem que ter um Sim, sim, intérprete, seja na faculdade, seja em qualquer concurso É que lei. ele vai fazer. É sim. Uhum. Sempre que tem o vestibular lá da Leão, eu sou acionada. Professora, tem vestibular, tem surdo que você matriculou, né? Aqui, então tem surdo matriculado, a senhora vem para cá. E aí eu vou para lá, para a faculdade, para interpretar ao vestibular do surdo. Hoje o professor Ricardo Cavalcante está Sim, professor Ricardo Ricardo estará conosco Ricardo mês de abril. Vai vir, vai estar com a gente Ricardo, aqui. ele começou a fazer a língua, o curso e está bem engajado também nessa área. É verdade. Acho que é no Nós dia temos 26 ela tá professoras aqui concluindo também na educação infantil. Olha que maravilha. Tem né? Ana Nery, tem Janaína. Sim. Tem tão a Ana está concluindo junto com o Ricardo. Exatamente. Que até foi De até Sara, da mãe de Elisa. de Elisa. Foi Sara que é de lá da nossa igreja. Ela é professora do Senado. nos ajudou. Sim, Sara, sim. Sara, esposa de Paulinho Esposa de Pires. Paulinho. E sim, aí sim. a gente já, né, a gente tem. Eu fiz há muito tempo atrás, mas não pratiquei.
E quando a gente não língua é igual pratica, inglês, É a gente verdade. aprende Quando a inglês gente na não escola pratica, e a gente não acaba pratica, não tem. esquecendo. É uma Verdade. língua, né? eu praticava muito com Lissa. E aí, essa campanha, agora, que chega na seu auge agora, dia 21, tem, na verdade, 2 gritos, eu penso. Não sei se você interpreta assim, Kleber, também. Né, como tema, suporte para quem precisa. É quase é um chamamento, né? É um chamamento forte, com não é? certeza, suporte para quem precisa. Ai, ai. Porque não está se falando aqui mais simplesmente de direitos essenciais. Está Não, é falando a disso. rede a rede mesmo do apoio que a gente precisa mesmo. Quantas e quantas mães, né, se esquecem de si mesma, sabe? De que precisa ir num salão, de que precisa ir num psicólogo, às vezes de que precisa fazer um exame. Eu não digo nem salão, mas um exame, né? De que precisa fazer alguma coisa para cuidar. É assim, cuide de quem cuida. Cuidar de quem cuida. É isso Cuide mesmo. de quem cuida, Aham. né? Cuide de quem cuida. E assim, graças a Deus, olha, eu sou muito, muito grata. Olha a palavra gratidão aparecendo novamente, porque eu tenho uma rede de apoio muito boa, sabe? Muito, muito boa. Pessoas que nos dão as mãos, né? A minha igreja, desde que eu engravidei, a igreja toda em oração, em apoio. Basta um gritinho pra gente, né? Tá ali. Tenho pessoas que do meu dia a dia, que estão ali de mãos dadas comigo desde que Lissa nasceu, me ajudando a ter um tempo para mim, um tempo para eu, né, trabalhar, para eu ir ao salão, para eu ir fazer os meus exames, para eu ir para academia, enfim, né, para eu também me cuidar e cuidar também de outras pessoas que não cuido só de Lissa, né, mas cuidar de outras pessoas espiritualmente falando, Sim. né, emocionalmente falando, com aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E assim, eu conto realmente com muita gente que segura as minhas mãos. E sem isso, eu já acho que a gente não conseguiria. Porque tem dia que dá vontade de chorar, tem dia que dá um desespero, tem dia que a gente observa as coisas. Tem dias, quem é mãe atípica sabe, que a gente pensa que tá tudo indo, quando olha, parece que retrocedemos assim um mês. Sabe? Meu Deus, mas estava desse jeito, agora já tá assim, fazendo coisas que estava fazendo há 4 meses, há 1 ano, isso aí ela fazia há 1 ano, não estava fazendo mais, começou a fazer de novo. Então a coisa parece que vai e vem. E a gente tem que saber espiral, lidar. né? É, Mas exato, Lírida. o desenvolvimento é em espiral. É espiral, é verdade, o desenvolvimento. Mas aí, como a gente não é acostumada com isso, a voltar a Sim. fazer coisas que já Sim. tinha deixado de fazer. É como que se eu pra gente queimei essa etapa, eu não volto mais não para volta ela. mais nunca, porque a gente pensa assim, né? É. Que a criança que ela aprendeu a fazer, ela saiu da fralda, ela tem controle, ela não vai mais fazer o xixi, né? Ela não vai mais fazer o xixi na fralda, no shortinho da escola. E aí, poxa, ela passa assim, tum, 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 daqui a pouco vem com todos os shorts molhados. Aí dá aquela... Ai, Jesus, de novo. Né? Aí você tem que se respirar, e você tem que dialogar, e você tem que esperar o processo, e você tem que... A gente já pesquisou, por sinal, de que crianças que são cardiopatas, independentemente de síndrome de Down ou não, elas desfraudam muito mais tarde. Então, Lissa, além da questão realmente intelectual, né, e física, A rigidez. da rigidez cognitiva, ainda tem essa questão realmente da cardiopatia. É né? isso. Então, que nós façamos ecoar esses 2 gritos, né? Apoiem. Suporte para quem é verdade. precisa, bem como também todos juntos apoiando a A inclusão. inclusão. Não se Apoiar, exclua desse apoio à apoiar inclusão. e participar, né? Participar. Porque, assim, cada Também. um na sociedade tem uma responsabilidade. É verdade. A gente não pode apontar o dedo para o outro se colocando fora disso. Não é porque eu não estou numa escola que eu não tenho uma responsabilidade em incluir. A gente apoia o outro, Lida, quando a gente entende, quando a gente escuta, quando a gente tem um filho que é típico e que sofre alguma coisa do atípico e a gente diz, não, eu vou explicar para ele direitinho. Sim. Não se preocupe com isso, a gente entende, sabe? Quantas vezes a gente só precisa disso? Né? A gente só precisa disso. E formar, né, cidadão, como é que eu posso dizer a palavra mais forte para mim é tolerante. Empático. Empático. Porque, assim, a empatia, você nunca consegue se colocar no lugar do outro. Você consegue imaginar o lugar do outro, né? Mas aquele lugar é ocupado por um só. É verdade. E quando você tolera, né, as diferenças, né, quando você percebe que nessas diferenças
todo mundo ganha. Eu costumo dizer isso. Na inclusão, todo mundo ganha. Então, ganha a criança típica, ganha a criança atípica, ganha o professor, ganha o coordenador, pais, ganha o orientador, ganha os pais, todo mundo ganha. Sim. Porque, assim, eu vivenciar, porque eu não preciso ensinar, eu vivenciar numa sala de aula, crianças diferentes, né, vivenciar situações diferentes, eu estou formando um adolescente, um adulto empático, tolerante, rico em conhecimento. Então, assim, sexta-feira a gente vai trabalhar, a gente sempre trabalha, né, o dia em atenção à conscientização, né, que esse dia não é só um dia, é a vida toda, Sim. né, mas que é importante que exista esse dia para todo mundo dia parar do e luto, né? refletir sobre isso, né? Algumas linhas não concordam, né, com o dia. Né? Mas não é um dia. Mas esse grito precisa ser dado nesse dia. Então, a gente para quê? A contação de histórias em todas as salas. Em relação a uma criança com a condição, né, com síndrome de Down, com a trissomia com a trissomia 21. Então, para que os meninos compreendam que aquelas características vêm daquela condição, aquelas características físicas, que aquelas características de comportamento, né, vêm de uma condição diferente da dele, né? E que isso não o impede de evoluir, de estar junto, de ser divertido. Eles se amam, né? Eles se respeitam. Então, o conhecimento, ele nos passa isso. É libertador, né? É libertador. E aí a gente convida famílias, a gente convida outras crianças para que eles se sintam representados, né, naquele momento, naquele ato, né, em conscientização. E eles se sentem confortáveis. Né? Não é aquela coisa de expor, é aquela coisa de incluir mesmo. Né? E aí, assim, a gente vem com esse projeto na escola, assim como todos os outros, né, que a gente trabalha dia a dia. Mas aí a gente para no dia 21, né, para dar esse reforço, né? Manda comunicado para as famílias, para que todo mundo... E os meninos, eles chegam em casa e são multiplicadores, né? Você observa em casa, quando chega, que tem uma coisa diferente na escola, a criança chega, conta. Ensina, a mãe vai falar alguma coisa. Não, mamãe, lá na minha escola eu aprendi que não é assim, não. Exatamente. Né? E o nosso pedido aqui, Lírida, é que você, como representando as coordenadoras, as coordenações, melhor dizendo, aqui nesse episódio, é que nesse dia 21, vá, quem sabe, uma mensagem na agenda virtual ou na agenda física pedindo para que os pais assistam esse podcast, para se conscientizarem mais, se sensibilizarem e também transformarem suas realidades familiares, né? A criança, ela não é preconceituosa. Sim. Né? Então, assim, o que é que a carga de informação que os pais passam é muito importante. Quando a criança chega, que ela abraça o diferente, que ela abraça o outro, que ela entende, que ela acolhe, que ela também se coloca ali como ajudadora ali, auxiliadora no processo de aprendizagem da sua amiguinha, do seu amiguinho, entendendo às vezes o momento de autorregulação, né? Entendendo que naquele dia alguma coisa desregulou, o comportamento não foi legal, então eu vou entender, eu vou tolerar, Quando os pais trabalham isso na mente das crianças, isso é tão importante, sabe? Porque eu tenho certeza que eu teria aprendido muito se eu tivesse na minha classe alguém, né, com um transtorno, ou com uma síndrome, ou com uma condição que me abrisse os meus olhos para o que é uma vida em sociedade de alguém que tem necessidades específicas. Mas, assim, eu fico muito feliz com a evolução da sociedade em relação à inclusão. Sim. Né? Como eu falei aqui, desde o início
da normatização, eu já estava inserida no processo escolar, né? Seja como estagiária, enfim. E aí eu pude acompanhar e eu vejo hoje o conhecimento das famílias em geral, Sim. né? E o cuidado, né, em respeitar todas as especificidades. Hoje eu não recebo mais, né, Queixas, como né, orientadora, queixas em relação a crianças atípicas. Não recebo. Glória a Deus. Antes eu recebia, tá muito barulho, tá atrapalhando, tá isso, tá aquilo outro. Recebia demais. E muito constrangedor, né? Receber Sim. esse tipo de queixa. E você ter que lidar com isso, sabe? É muito Instruir. Instruir, né? sabe? Chega Mas a hoje ser eu constrangedor. não, assim, eu tenho essa felicidade de não precisar lidar mais com Mas esse isso tudo é tipo, construído, né, Lírida? com esse tipo de conduta, né? Glória a De Deus. desconhecimento mesmo, né? Então é quando eu digo assim que todo mundo ganha, todo mundo ganha, a sociedade ganha. E nós vamos, assim, continuar na peleja para que isso seja, e a gente instaure essa cultura de inclusão. Sim. É uma cultura, É uma porque cultura. as pessoas precisam estar conscientes das suas responsabilidades quanto à inclusão, do seu papel, porque como você disse, é o papel de todos nós, né? E de compreender isso. Né? De compreender, às Em sim, dizer, da nomenclatura correta. Em né? dizer assim, por que não coloca todo mundo numa sala só? Porque aí eles têm a mesma linguagem. Não, justamente, a inclusão é isso. É onde todo mundo vai aprender, onde vai todo mundo se esforçar para compreender o outro. Né? E hoje eu não tenho mais essa eu vi minha mãe outro dia dificuldade. falando, né, nas redes sociais. Olha, não é frescura. Não é frescura, é seletividade alimentar. Não é birra, é rigidez cognitiva. Não é gritaria, é desordem, né? Funcionar, desorganização. Não é agressivo, emocional. é comportamento disruptivo. Não é agressão, é comportamento disruptivo. Então, assim, a gente precisa dar a nomenclatura correta, porque existe sim o diagnóstico. Tem gente que do outro lado diz assim, agora tudo é diagnóstico. Mas, graças a Deus que nós temos o diagnóstico. Porque, né, iríamos continuar com a intolerância, porque a gente não conhece os limites, né? Não consegue conhecer nem respeitar. Porque se não conhece, não respeita o limite do outro. Ou a dificuldade, ou o laudo mesmo do outro. Sim. Né? E eu acho, sim, que a sociedade vem evoluindo muito nesse sentido. Né? E as famílias dão esse suporte. Né? Porque, como a gente bem falou, tanto a escola como as mídias sociais, né? A própria rede de televisão hoje, sim, a gente já encontra, né, dentro de alguns programas que ainda são restritos, mas que nós já temos representatividade, né, em todas as esferas. Muitas pessoas, quando você vai falar de Libras, por exemplo, né, já conhecem. Não, eu sei o que é, porque fica na legenda lá. Mas ainda se a legenda ainda é atrelada somente ao que é político. Tem um político falando, tem a agenda. Devia ser em tudo. Sim. Né? A legenda poderia estar ali em todo tipo de propaganda, né, nas novelas, onde quer que fosse. Hoje em dia, com essa tecnologia que a gente tem, isso é impossível? Claro que não. Né? Claro que não. E um avanço fundamental é a gente criar espaço para diálogo. E esse podcast se propõe sempre a isso. Esse momento da gente conversar, da gente debater, da gente trazer conhecimento e, ao mesmo tempo, da gente criar, né, essa harmonia entre pessoas que não só pensam, né, de forma bem humanizada, mas agem, atuam, como vocês demonstraram e demonstram no dia a dia. Eu sou muito grato a você, Clébia, por esse seu testemunho. É um testemunho de fé. Forte. Certo? E, ao mesmo tempo, inspirador. Né? E a você, né? Muito obrigado, Lírida, por você contribuir tanto e nos ajudar a pensar e a construir a educação dessa forma. Eu agradeço. Uma educação inclusiva. Né? Estar aqui hoje, para mim, é uma honra. Né? E, assim, principalmente ao lado de Clébia, né? Que a gente diz assim, nossa relação vai além, né, da escola, porque Lissa nos une, né? Eu vou chegar a me emocionar quando eu falo em Lissa, né? Porque Lissa
Lícia me ensinou muito, né? A família me ensinou muito. E isso é muito importante, né? A gente está aberto para os novos conhecimentos, para os novos desafios, que não são poucos, né? E quem lida com a educação, com a inclusão, quem luta pela inclusão, perpassa por muitas batalhas, né? Por muitas lutas, né? Que precisam ser vencidas, né? E que bom a gente poder proporcionar um momento como esse, né? E eu também, como o Colégio Pequeno Príncipe, queria agradecer a sua participação, né? Sempre ali, tudo que a gente propõe, ela está junto, né? E tanto formando, né? Como também recebendo algumas orientações, né? Sim, Quando com a gente certeza. sempre faz essa troca, porque o conhecimento é esse, né? A troca tem que existir. Então, A também validade é essa, né? tenho muita felicidade, né, no coração em estar aqui hoje, né, com vocês e compartilhando com todo mundo, né, a nossa vivência, a nossa prática, né, e espero que a gente tenha tocado o coração de Verdade, muitos, verdade. né, Esse é o nosso- nessa nossa luta que é constante, né, e que sigamos juntos, né? Amém, amém. Amém. Vamos para frente, né? Vamos pra frente. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a você que está sempre conosco aqui no Calçada Virtual, um podcast que fala sobre vida, um podcast que inspira, e hoje não foi diferente. Continue acompanhando nossos episódios toda quarta-feira, às 19 horas, aqui no canal CBPcast, tá bom? Um abraço, fica com Deus.